E agora vai ser necessário o meu entrevistado, porque vocês estão a vê-lo, mas eu não. Vou naturalmente pedir ao meu entrevistado que carregue num botão, conforme previamente combinado. Aí está ele. É com muito gosto que volto a receber um dos empresários mais em voga, podemos dizer, no que refere às bebidas espirituosas no Alentejo. Como já com certeza recordam-se e como já conseguiram perceber, estou com o António Cuco, ele que é o responsável máximo que está por trás do grande sucesso alentejano, o Cherish Gin. E o António foi convidado não para vir falar de Cherish Gin, mas vamos ter, obviamente, que falar sobre isso. Mas não é por causa disso que ele aqui está, mas sim para falarmos e fazermos aqui um ponto de situação sobre os SSVs, competição onde ele está intimamente ligado, uma equipa que corre naturalmente no campeonato e que tem o apoio da Cherish Gin. E vamos perceber aqui um bocadinho como é que ele vê como dono de equipa, mas também como participante, como é que ele está a ver atualmente, neste caso, todo o tempo, os SSVs em 2023. Por isso, antes de mais, António, mandar um abraço desde já de Évora para Reguengos de Monsaraz. Os meus cumprimentos, naturalmente, a toda a tua estrutura, a tua equipa e, naturalmente, à tua empresa. E num tom leve, podemos começar por perguntar como é que está o Cherish Gin. Continua aquilo que é mais conhecido, um sucesso, ou já estamos numa velocidade de cruzeiro e já alcançaste os objetivos que tinhas estabelecido quando criaste o Cherish Gin? Podemos começar por aí, António. Bem-vindo, uma boa noite. Obrigado, boa noite, Gonçalo. Olha, primeiro que tudo, agradecer-te o convite e é sempre uma honra e um gosto estar no teu programa, porque és decididamente das pessoas que mais faz pelo nosso desporto e de uma forma abnegada, sem pagamentos, sem publicidades, sem nada. Pá, e acho que isso é de louvar, já vai havendo pouca gente assim como tu. E pá, e tenho-te agradecer o convite e o teu trabalho, acima de tudo pelo desenvolvimento da modalidade. Depois, dizer-te uma coisa. Cherish Gin South Racing não é apenas uma equipa de SSVs, é uma equipa de SSVs, mas também de motos. Este ano com 3 pilotos a correr, 2 mais inseridos na nossa estrutura e um piloto que corre com as nossas cores, mas com uma estrutura própria. O António Maia, que toda a gente conhece, que corre com a estrutura do Fino, pronto, no fundo, com a estrutura dele sempre, desde que eu me lembro de ele correr, sei que correu com outras estruturas, mas desde que eu me lembro bem, e aquilo que mais nos vem à memória são os títulos, e o António, que é um piloto que toda a gente conhece, que é um piloto que nós já apoiamos há vários anos, somos patrocinadores da Dakar, e é um piloto que honra a marca Cherish, porque nós só temos pilotos que tenham valores com os quais eu me identifico. Por isso temos o António Maia, temos o João Monteiro e também temos apoiamos duas promessas aqui nas motas do Conselho de Reguengos, o Tomás Dias, que toda a gente conhece, pronto, subajamente, que já fez o campeonato do ano passado, este ano está a fazer com uma forma, um ano passado mais a descoberta, este ano já um bocadinho mais a sério, e o André Calado, que é um piloto que se vinha a destacar muito sempre que participava na classe hobby, venceu várias vezes a classe hobby, venceu em Beja, venceu já em Reguengos, e era um piloto que não tem muitos meios à sua disposição e nós resolvemos apoiar, quer com o Team Cherish, quer através da Pneus e Companhia, que são nossos parceiros também, quer na preparação e assistência dos SSVs, quer da IMD, que é do Newton, e curiosamente isto é uma equipa em que temos 2 pilotos para ganhar, um para ganhar nas motas, um para ganhar nos SSVs, e temos pilotos que se divertem de SSV, que é o meu caso, o Newton e o David, e depois temos jovens promessas que gostamos de apoiar, acima de tudo porque são daqui. Pronto, isto corrigindo aí a tua parte da equipa, completando, não corrigindo, mas completando. Depois, o Cherish é um filho, né? E como todos os filhos, não é por eles já serem grandes que não deixam de dar responsabilidades e trabalho. Estamos a falar de um filho que tem 9 anos, que já come pela mão dele, né? Como se costuma dizer, mas que implica cada vez mais atenção. E esta atenção, pronto, é exatamente isso. Hoje, por exemplo, para conseguir estar aqui a tempo de gravarmos, vim a correr de 2 reuniões que tive com 2 parceiros de negócios e pronto, faz parte. Eu ao início pensava que isto ia ser muito trabalho de início, muito investimento de marketing no início, mas não é assim, é cada vez mais investimento de marketing, mais trabalho, mas pronto, também não me estou a queixar, é uma coisa que gosto,
apesar de eu dizer muitas vezes que não gosto de trabalhar. Mas o não gostar de trabalhar é uma coisa que eu não gosto de trabalhar desnecessariamente, então tento fazer o máximo trabalhando o mínimo, ou seja, a produtividade, isso é a minha forma de estar na vida. Quando se faz o que se gosta, costuma-se dizer que não se trabalha, não é? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Em relação aos charis, vamos guardar para uma outra ação comercial, falamos com mais tempo, e naturalmente vermos aqui em destaque também o envolvimento também de Reguengos Monsaraz, essa tua zona. Aquilo que eu te queria perguntar, António, e para avançarmos de imediato para os SSVs, vou-te perguntar, porque não tens marcado presença como piloto, e aqui fazemos esta parte pequena, está nos teus planos também participar ainda durante este ano? O bichinho está lá, ou estás a passar isso para outra geração e outros de apelido? As duas coisas, olha, as duas coisas. Não digo passar para outra geração, mas incutir o bichinho de outra geração que não foi difícil, porque ele já lá estava, aquilo pronto, que é o meu filho. Não tenho participado em corridas este ano, não participei porque fui submetido a uma intervenção cirúrgica, e então não pude estar em Beja, também não pude estar em Góis, apesar de não ser uma prova que eu normalmente faça, mas não pude estar. Estou a contar estar já na Ferraria e estar no Algarve. Por compromissos profissionais não posso abaixo do Oeste, mas quero fazer Reguengos em Porto Alegre. Pronto, no fundo, de 7 fazer 4, que é aqui o desafio. Depois, em relação às gerações vindouras, eu tenho um filho que vai cumprir 18 anos e se calhar vou ter que lhe ceder o volante de vez em quando. É capaz de ter que ser assim, mas vamos ver e vamos esperar com calma e serenidade, até porque ainda falta uns tempinhos e ele tem que ganhar tempo de condução que não tem tido, tem que ganhar tempo de condução e tem que haver disponibilidade para isso. Pronto, acima de tudo é a ideia. Depois, a nível de equipa, estamos bem, estamos com o João que está na liderança do campeonato, se bem que aquilo este ano esteja um bocado estranho, porque praticamente 2 semanas depois de ter sido a última prova não há classificação da prova, ou melhor, a classificação aparece, desaparece, aí uma grande atrapalhada como o Luís... Góis. Exatamente, como o Luís dizia na entrevista, há aí uma grande atrapalhada que ainda não se percebeu muito bem e convém, e pus-te aqui um desafio à Comissão de Todo o Terreno e à própria Federação, que têm que ser mais profissionais, porque nós andamos cá, eu falo por mim, invisto muito dinheiro nesta modalidade, há outras equipas que investem bastante dinheiro na modalidade e não é compreensível como é que praticamente 2 semanas depois da corrida a gente continua sem saber como é que ficou. Pronto, ou qual é a classificação do campeonato, porque já lá esteve fixada na FMP, entretanto, ou ontem desapareceu, não voltou a ser publicada, e isto não são coisas que abonem para a fama do campeonato. E é isso que vamos falar já de seguida, António. E já agora, se me permites, então, vamos olhar pelo lado de responsável de uma equipa que compete no campeonato ao mais alto nível, uma equipa que vence a primeira prova, precisamente, que segundo se recordam, para quem não lembra, mas a prova inicial foi na Baja, neste caso a Baja TT Montes Alentejanos ESC Online, em Beja, onde a equipa vence com, neste caso, João Monteiro e o Nuno Moraes, a equipa que venceu essa prova. Segunda prova, também um excelente resultado em Góis. Mas eu ia te perguntar, como responsável e dono de uma equipa que investe forte, falas-me aqui em alguns detalhes que não abonam a favor da Federação. E eu vou aproveitar nesta ocasião e pedir-te um balanço geral após 2 provas. Eu sei que é muito cedo para se ter já uma ideia de como é que vai ser, mas em relação às expectativas que tinhas no início da temporada e após 2 provas, eu pergunto se está a cumprir ou se as coisas não estão a caminhar e por isso ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa, se ouvirem as tuas palavras, António. Olha, a nível de organizações, eu estive em Beja, apesar de não ter participado, acompanhei a corrida, fiz trabalho de team manager, digamos assim, foi tirar tempos, passar tempos, acompanhar pilotos, pronto, foi um bocadinho diferente, dar conselhos. Só tenho a dizer bem em relação às organizações no terreno, pareceu-me assim, houve coisas estranhas na segunda corrida, para mim é estranho que não haja um júri de
prova, por exemplo, achei estranho. Nunca, não me lembro, eu tenho licença desde 2016 e faço competição regular desde 2016, não me lembro de ter estado numa corrida em que não houvesse júri de prova nomeado, porque quando nós olhamos para o regulamento particular da prova de Góis, havia o único elemento do júri que estava nomeado era o presidente do júri, que era o Zé Rita. Depois, normalmente isso acontece em todas as corridas e os júris são nomeados ou são identificados em aditamentos que não aconteceu. Ou seja, não houve para júri. Para decisões de prova tem que haver... E se calhar as confusões todas que existem ou que existem em relação às classificações que o Luís falava, se calhar tem a ver um bocado com isso. Acho que houve aqui uma falha grave da Federação que permitiu que a corrida se realizasse sem haver júri e que depois, não havendo júri, permite todo tipo de interpretações que não há júri. Isto revelando aqui a gravidade da situação. E eu falo por mim, nenhum dos meus pilotos foi afetado por isso, né? Mas voltamos ao tema daquilo que nós entendemos como a seriedade do campeonato. Quando não existe um júri numa prova que é obrigatório haver júri, ou pelo menos se existiu, que eu acho que não existiu, mas se existiu, não foi nomeado, não foi identificado, a gente não sabia que era o júri, caso de haver uma reclamação, reclamamos a quem? Ou seja, ficamos aqui um bocado no vazio. Isto não querendo ir à própria legalidade da coisa, né? Pronto, porque... Mas tem que haver em cada prova, e ajuda-me... Todas as provas têm um júri. O júri normalmente é composto... Júri, se calhar, com um número ímpar para haver decisão... Exatamente. O júri tem que ter quórum, ou seja, tem que ter no mínimo 3 pessoas. Okay. E normalmente, e para se pertencer ao júri, é preciso uma licença não desportiva, mas uma licença de comissário que permita ser júri. Ou seja, eu não posso ser júri numa corrida, mesmo que não participe, não posso ser júri, porque não tenho licença de comissário, né? E ali a questão foi essa. A partir daí, aqueles imbróglios de interpretação de regulamentos e tudo mais que existiu a posteriori da corrida, se calhar se tivesse havido um júri, não era bem assim. Ou seja, aqui acho que a Federação tem que encarar as coisas com mais seriedade, com mais profissionalismo, tem que começar a olhar para o TT não como o parente pobre de todas as modalidades da Federação. O TT não é o parente pobre, pelo contrário, é dos parentes que mais contribui, dos parentes desportivos, não estamos a falar dos mototurísticos, é o parente que mais contribui a nível de licenças, porque além das muitas licenças que emite em motas, SSV, quads e SSVs, tem uma questão que é, não existe licença de navegador, ou seja, é uma licença de piloto igual, no fundo. E então, como temos 70 SSVs, quase todos com navegador, temos 140, ou, por exemplo, ano passado tivemos muito mais de 100 licenciados, digamos assim, para competir em todo o terreno. E então temos, já excluindo a mini Baja, que é uma classe de soldado. Agora, o que temos que pensar é que eu olho para o orçamento da Federação e olho para o orçamento da Federação e vejo muito investimento em todas as modalidades, do flat track ao trial, passando pelo enduro, pelo motocross, pela velocidade, por todas as classes que existem, existe investimento. Em praticamente todas as classes existem estágios, existem formações, existem apoios para pilotos irem ao estrangeiro, existem seleções nacionais, existe tudo. Eu vou referir outra vez na fala antes de 2016, porque só tenho licença desde 2016. Desde 2016 até hoje eu não me lembro de uma ação que a Federação tenha feito para o todo o terreno. Já questionei o Presidente da Federação, o Dr. Manuel Marinheiro, sobre isso. O Dr. Manuel Marinheiro diz, mas nós investimos na Comissão. Certo, a Comissão existe, mas quem é a Comissão? Nós conhecemos 2 pessoas da Comissão. Eu não me lembro de ter visto ninguém numa corrida sem ser o José Rita e sem ser, neste momento, por exemplo, o Comissário Técnico, que está nas verificações. Não me lembro de ter visto mais ninguém. Existem outros elementos? Sim. Vão às corridas? Não. O que lá estão a fazer? Porquê é que nós não temos um investimento? Porquê é que não temos um plano de desenvolvimento da modalidade? O Dr. Marinheiro disse-me que mas nós investimos na modalidade porque cedemos os direitos de imagem a uma empresa que faz a dinamização. Certo. Mas o que é que isso é investimento? Não é investimento nenhum. É só um custo que a Federação deixa de ter para
passar esse ónus do custo para esse promotor, que tem que procurar a sua vida para arranjar patrocinadores que o permitam fazer cumprir aquilo que tem contratado com a Federação. Eu, por exemplo, já fui patrocinador dessa empresa e desse programa, e estamos a falar da A2 Comunicação, também é um trabalho que é de louvar. Agora, a Federação não pode dizer que o investimento dela é prescindir dos direitos de imagem, porque isso não é um investimento. Porque se nós formos olhar para o Enduro, se formos olhar para o Motocross, isso não é assim. Ou seja, a Federação demite-se do trabalho do todo-terreno e nós, que andamos aqui no todo-terreno, seja nos SSVs, seja nas motas, é igual, porque o investimento é igual nas motas, ou seja, é zero. O que nós temos aqui é que chegamos à conclusão que nós estamos na Federação, sim senhor, para pagar licenças. Ponto final. Eu aqui recordo-me um bocadinho aquilo que o Luís Cidade disse na última entrevista, em que dizia que por ele estava na FPAC. Só que tem os interesses da empresa que representa, né? Mas por ele estava na FPAC, porque as coisas são mais claras. Na FPAC, por exemplo, o João Ramos falava que as inscrições dos SSVs são muito baratas comparadas com os autos. Nós pagamos o que temos. Eu pergunto ao João, por exemplo, o meu carro custa 55 mil euros. Quanto é que custa a revisão, ou melhor, quanto é que custa a caixa de velocidades do carro dele, por exemplo? Eu pergunto ao João, sim senhor, pagam 3 vezes mais do que nós, é verdade, mas existe uma comissão técnica, existem comissários técnicos que fazem, no final da corrida, X carros são escolhidos para ir às verificações técnicas e são verificados, têm mecânicos, têm que contratar uma oficina que cede os elevadores, ou tem que ter elevadores, como é na Baixa Porto Alegre. Temos uma carrada de comissários que são pagos e nós na Federação não temos isso. Nós temos o José Rita e o engenheiro que estão Ou seja, os custos que acarretam não têm nada a ver, porque uma licença da FPAC não tem nada a ver com o preço de uma licença da FMP, uma licença desportiva da equipa na FPAC não tem nada a ver com os preços da FMP, ou seja, são realidades completamente diferentes. E se calhar assim se explica que haja a quantidade e a diversidade de pilotos nos SSVs, que no fundo é a democratização do todo o terreno, em que praticamente quase, entre aspas, não é? Toda a gente pode participar, e nos autos já não é assim. E depois temos aquilo que eu muitas vezes digo, e isto não é uma crítica, entenda-se, é que tu tens mais talento por carros, e o que faz a diferença nos SSVs, maioritariamente, é o talento de quem está entre a baqueta e o volante, e muitas vezes nos autos a grande diferença já não é o talento, mas o valor do budget que a equipa tem para gastar, ou que a pessoa tem para gastar. Eu ia perguntar, e para melhorar essas situações, poderia acontecer aquilo que acontece, por exemplo, nos autos onde há uma associação de pilotos, deveria haver também, ligado à Federação de Motociclismo, uma associação... Já tentámos ter uma associação de pilotos, a associação abortou por diversos motivos, se calhar porque, enquanto nos autos os pilotos da frente se uniram, é que os pilotos da frente tentam ser o mais imparciais possível e não gostam de tomar posições públicas. É bom, não é? Para nós pilotos não é bom, não é? Depois tivemos outra coisa que foi, sempre foi muito mais ouvida pela FPAC, a Associação dos Pilotos, mesmo antes dela estar formalizada, do que alguma vez foi tomada em conta a Associação dos Pilotos de todo o terreno. Porque ouvido foi várias vezes, agora do ouvir ou tomar em conta foi coisas diferentes, né? A gente não se pode queixar que enquanto houve um protótipo da associação feito, fomos ouvidos. É verdade que fomos ouvidos. Foram feitos, foi ouvidos de embarcador, mas pronto. Mas pronto, se houvesse uma associação, se calhar as coisas poderiam ter... Eu acho que o haver a associação não é para falar não é só o mais uma prioritário. E não Exatamente, mas não é o mais prioritário. O mais prioritário é que aquilo que é sugerido seja levado em conta. Pronto. Bem, nós ultimamente não temos visto isso. Eu, por exemplo, vejo muitas alterações aos regulamentos para ir de encontro aos regulamentos, e estou a falar neste momento, estou só a falar dos SSVs, não estou a falar das motas.
tenho visto muitas alterações feitas ao regulamento com a desculpa de que são as imposições da FINE, e quando nós chegamos à conclusão que o único país que tem os SSVs sobre a égide da FINE somos nós. Só Portugal? Só Portugal. E viu-se há 2 anos atrás, quando em Espanha houve pilotos da FMP que quiseram participar na Baja da Extremadura, e quando chegaram às verificações técnicas, apesar de ser uma prova FINE, não tiveram uma classe para competir. Nem competiram nos autos porque não eram autos, os carros não tinham uma classe para autos. E depois nem competiram nas motas porque não eram motas. E apesar de ser uma competição FINE, foram relegados por uma coisa que era a competição de regularidade, que basicamente era nada. Epá, por isso, de uma vez por todas, temos que deixar de andar a fazer favores à FINE e fazer ver a FINE que nós somos uma realidade diferente e que, se calhar, devido ao número de pilotos que temos, a diversidade e a qualidade do campeonato que temos, se calhar somos nós que estamos certos, ou que estávamos certos, fomos caminhando para o caminho errado, para o sítio errado, e estamos a caminhar para um definhamento da modalidade. Que, e a propósito, sim, diz, António. Que já foi a modalidade com maior expansão e neste momento está num momento de declínio, estagnação de declínio, digo eu. Não se vêem muitos pilotos novos a aparecer, vêem-se muitos pilotos que têm carros em casa, que têm carros preparados e que não estão a correr porque se fartaram, porque, como eles dizem, 90% dos pilotos que andam nos SSVs são autopatrocinados, né? Antes havia o patrocínio, agora há o autopatrocínio. Nós pagamos as nossas corridas e não temos de dar satisfações a ninguém. E aquilo que andamos lá a fazer é para nos divertirmos. E a partir do momento em que nós vamos para uma corrida para nos chatearmos e para nos irritarmos, não vamos. Eu dou um exemplo. O ano passado cheguei a um ponto em que dizia assim, mas porquê é que eu mando aqui a chatear? Porquê é que eu, com os 3, 4, 5 mil euros que gasto em cada corrida no mínimo, porquê é que eu não pego e faço com 2.500 euros uma semana em Marrocos a passear de buggy com a minha família? E uma pessoa começa a pensar assim, também me divirto. E o que está a acontecer é que eu vejo muita gente que está a deixar a competição porque se irrita, porque se chateia, porque não está de acordo com as coisas, como as coisas são feitas. E depois chegamos... Eu lembro-me de nós termos... Eu, quando comecei a correr, havia 25, 30 carros, em 2016. Acompanhei depois a passar para os 45, pós 70, pós 83, 84 numa corrida... Depois passei depois baixou pós 70, agora temos corridas com 50, outras com 30 e picos carros, e começa a dizer, pá, como é que é possível se há muito mais carros do que o que havia antes, há muito mais gente que já teve licença, que tem carros em casa e que não corre, só se explica de uma maneira, as pessoas não estão para se chatear. A propósito disso, e já agora, porque é tema e está na ordem do dia, em relação ao definhamento, como dizem muito bem, em relação aos SSVs, que me preocupam bastante. Eu digo, estagnação, declínio. É mais, estamos na curva, depois temos a estabilização e agora a seguir vamos ter o declínio. Pronto. Se não for feito nada, continuamos a subir a um nível mais baixo, não é? E é precisamente por aí também, porque uma das críticas que é feitas, que podem levar, de facto, à quebra do todo o terreno, tem a ver com outra questão também importante, que tem a ver, claro, com os reconhecimentos. Os reconhecimentos no aspecto, antes de entrarmos, e não sei se queres falar sobre essa questão da legalidade no caso concreto, mas falar na questão dos reconhecimentos na passagem nos terrenos, que depois vão ser utilizados nas provas em que os proprietários, e já tem havido muitos casos, como nós sabemos, e são visíveis e são conhecidos os casos em que os proprietários já têm impedido provas de passar nos terrenos deles, o que podem fazer, como dizia Paulo Fiuza, vou recordar aqui as palavras dele, é que qualquer dia vamos fazer tudo o terreno em circuito fechado só em determinadas zonas. Eu queria ouvir do teu lado aqui esta opinião. Conhecimentos é uma coisa que no TT não existe. Ok. No final, existem batuteiros. É a minha opinião. Porque tu reconheces um troço de rally em que fazes a volta com o teu navegador, num carro que não é o carro de competição, e vais tirando notas, é uma curva 3, uma 5, whatever, seja aquilo que for. Isso é um reconhecimento. No todo o terreno não há reconhecimentos. Há batuteiros. Há pessoas que conseguem aceder aos tracks, seja por que motivo for, e se essas pessoas eu chamo batuteiros. Venham treinar
venham reconhecer, como tu disseste, venham reconhecer, a partir do momento em que eles dizem que vão reconhecer o percurso, são batuteiros. Porque, dou-te um exemplo, eu sou de Reguengos, a corrida passa, já partiu a 20 metros da minha empresa, a 20 metros. Certo. E dou-te um exemplo deste ano, eu tenho uma empresa de animação turística que faz passeios todo o terreno. Não piso uma propriedade privada, ando sempre em terrenos públicos, em estradas públicas, caminhos públicos, sempre. O rally este ano passou outra vez a 1 km da minha casa. Ou seja, quando nós saímos da minha empresa com os passeios todo o terreno, ao fim de 1,5 km estou a entrar no percurso. Este ano, na quarta-feira, antes do percurso, antes da corrida, ou na quinta-feira, já não me recordo se foi quarta ou se foi quinta, sei que já havia fitas, pronto, já estava marcado. Eu tinha um passeio marcado com clientes e obviamente fiz o passeio. Mas não fui reconhecer. Andei naquele caminho, não fui num carro de corrida, não fui numa moto, não fui em coisa nenhuma, fui num buggy dos passeios a 45, 50 km/h, que é o que lá passamos. E mesmo assim, chamem-me aquilo que quiserem, pouca habilidade, totó, seja o que for, no primeiro dia, num sítio que eu passo lá, no mínimo, umas 100 vezes por ano, tive uma saída e arranquei uma árvore a 35, 40 km/h. Ou seja, os reconhecimentos é uma coisa. Agora, uma coisa é nós andarmos num percurso, outra coisa é andarmos a fazer reconhecimentos. Ponto 1. Reconhecimentos são proibidos, que eles fazem é batuteiro. Seja no período, deixa-me só acabar, seja no período permitido, seja no período permitido ou não permitido. Porque a partir do momento que alguém tem um track, e eu até me posso, eu já houve anos que tive tracks e não fui ver, eu até posso ter um track, e se eu vou ver, se eu vou reconhecer, já só posso ser batuteiro. Porque uma coisa é ter um track e ir reconhecer. Outra coisa é, por exemplo, este fim de semana vai haver uma demonstração, vai haver uma prova cá em Reguengos de motas e vai haver uma demonstração de SSVs. Nesse sítio a corrida passa lá todos os anos. Não sei se este ano vai passar ou não, mas nos últimos 4 passou lá sempre. Certo. Eu vou para lá, é uma herdade fechada, eu vou lá fazer a exibição, estou a treinar, certo? É uma propriedade fechada, é a autorização do proprietário. Eu nos caminhos públicos onde passa a corrida de Reguengos, não passo lá com o meu carro de corrida, ou com o meu carro de treinos, que por acaso até tenho um carro de treinos sem carro de corrida, não passo lá a velocidade de corrida. Porquê? São estradas abertas. E quem o faz é inconsciente. É inconsciente porque está a colocar em risco a vida de quem vende bicicleta, a quem anda a correr, a quem anda a passear, a quem está no seu trabalho, porque vai para o trabalho de trator ou isto. Ou seja, é inconsciente para além de batuta. Se anda só em ritmo de corrida num traçado que normalmente passa lá a corrida, é inconsciente. E se anda em terrenos privados a reconhecer sem autorização, ou melhor, que anda em terrenos privados a treinar, já não vos chamo de reconhecer, chama treinar sem autorização do proprietário, é alguém que não cumpre com as normas da sociedade, ponto final. Eu quando quero treinar, vou para um sítio fechado, onde sei que não apanho ninguém, os meus pilotos quando querem treinar, por exemplo, o João Monteiro quando vai treinar, eu sei que ele treina em sítios fechados, acabou. Agora, quem faz o contrário fica na consciência deles, se ganharam taças, isto aplica-se também ao pessoal das motas e ao pessoal dos carros, porque isto de batuteiros, o João Ramos dizia, é verdade, existem em todo lado. E nós sabemos que eles são, toda a gente sabe, não se aponta, mas toda a gente sabe. E até digo aqui, por exemplo, que, mais uma vez, a Federação é conivente com estas situações. Porque há uns anos, só acabar esta coisa, há uns anos em Reguengos foram apanhados 3 pilotos das motas que foram impedidos de participar na corrida pela organização de Reguengos e, na minha opinião, bem. Não me lembro disto ter acontecido em mais organização nenhuma e vários foram apanhados. Quem é que foi prejudicado? A organização, que não recebeu o dinheiro das inscrições dessas pessoas. A Federação, sabendo o que se passou, havendo provas, queixa na GNR, a Federação não foi capaz de penalizar ou de castigar esses pilotos. Quando isto acontece, existe toda a legitimidade moral de toda a gente ir reconhecer, de toda a gente não ser penalizada pelas federações. Porquê? Porque toda a gente fala, mas o A, o B e o C também lá tiveram, foram apanhados e não foram castigados. Porque é que eu sou? Ou seja, uma coisa muito importante que é, nós temos de ser homens e temos que ser capazes de aplicar os regulamentos. E temos que ser capazes de seguir os regulamentos. Porque senão o regulamento
é uma coisa, é um conjunto de notas que estão num papel para aplicar a quem dá jeito, quando dá jeito, e não pode ser. Os regulamentos têm que ser cegos e têm que ser iguais para todos. Mas era aí que eu queria tocar, António. Já agora, se me permites, a propósito dessa questão, foi levantada aqui, e penso ainda pelo próprio João Ramos, que haverá em todas as provas o regulamento para autos e para as motos, em que, no caso das motos, vamos chamar motos, neste caso FMP, que permite reconhecimentos até X tempo antes de cada prova, enquanto os autos não têm. Não? Ok. Não. O regulamento... Porque eu ia levantar essa questão. O João aí estava a falar com desconhecimento de causa. Porque é assim, o regulamento diz que é permitido treinar nos concelhos onde se realizam as provas até 30 dias do início da data da corrida. O regulamento não diz que é permitido reconhecer percursos. Estamos a entender? Pronto. Agora imagina, a corrida de Reguengos é 20 e qualquer coisa de setembro. E, como já aconteceu em anos passados, vou dizer aqui um dos que me lembro que veio cá treinar, o Alejandro. O Alejandro esteve cá em julho ou agosto a treinar, mas não andou a reconhecer percursos. Andou a treinar no concelho. Treinar é uma coisa, reconhecer percurso é outra. Reconhecer percurso é sempre batutice e é sempre ilegal, seja em que federação for. Sempre. Porque uma coisa é não permitir treinar no concelho, é uma coisa. Outra coisa é reconhecer circuitos. Agora, se tu me disseres assim, eu tenho aqui uma herdade, que é minha, não tenho, né? Mas se tivesse uma herdade com 200 ou 400 ou 500 hectares e na semana, e até lá passa a corrida, há aqueles sítios, em todas as corridas, há aqueles sítios que se não passar lá este ano, passa no ano que vem, ou se não passar no sentido, passa no sentido contrário. Acontece no Porto Alegre, acontece em Ferraria, acontece em Reguengos, acontece no Algarve. Pronto. O que é que acontece? Se eu tenho essa herdade, e sei que passa lá, e até estou na disposição, o Pedro quer vir cá treinar, o Pedro vai lá treinar à vontade, desde que ele dê autorização. Isso não é reconhecer um percurso. Isso é treinar num concelho, que é diferente do conceito. Treinar é uma coisa, reconhecer percurso é outra. Reconhecer percurso é proibido. E quem reconhece o percurso é batuteiro. E eu aproveitava para deixar aqui um desafio. Eu vou estar na ferraria com o meu telemóvel a filmar e a pedir para os pilotos que quiserem assinar uma declaração que já foi feita, mas não foi filmado e foi feito numa reunião. Mas vou pedir aqueles que quiserem assinar e fazer um depoimento, basta fazer uma coisa que é: eu não reconheço percursos. E no dia que me encontrarem a reconhecer um percurso, eu próprio me auto-excluo dessa corrida e da corrida seguinte. E depois que ele quer ver quem é que são os pilotos que têm, como se diz, um par deles lá no sítio que assinem esta declaração. E depois aí a gente faz logo a separação do trigo do joio, dos batuteiros para os outros. Pronto. Porque quando a gente sabe isto, eu pessoalmente tenho a certeza, eu vou assinar, não tenho problemas nenhum com isso, tenho a certeza que o meu piloto João Monteiro assina. Uma das coisas que eu disse ao Tomás, quando o Tomás veio correr connosco, foi que, Tomás, se quiseres correr connosco e se quiseres ter o nosso apoio, não reconheces corrida nenhuma. Porque a partir do momento em que tu reconheces uma corrida, és batuteiro. E já não te enquadras no nosso perfil de piloto. O António Maia, que há uns anos, numa reunião, já não me lembro se foi na Ferraria, se foi na Baixa do Pinhal, houve uma reunião com os pilotos em que os pilotos das motas assinaram um termo em que se comprometiam a não reconhecer corridas. Houve uns pilotos que assinaram, houve outros pilotos que não foram à reunião porque preferiram não assinar. O António foi um dos que assinou. Por isso, acho que é uma coisa aqui mais pública e não tem que ser uma coisa organizada pela Federação, pode ser uma coisa organizada por nós pilotos. Quem quiser assinar, assina. Quem não quiser, não assina e não fique chateado. Lá está, uma associação fazia isso, uma associação de pilotos podia fazer isso. Exatamente. Não existe uma associação de pilotos constituída. Já tentámos, nunca se conseguiu, por uns motivos, por outros, sei lá, vários motivos que não vale a pena a gente estarmos aqui a especificar, mas às vezes não é preciso haver uma associação formalmente... Tem que haver vontade. Tem que haver união e vontade. Ponto final. Só uma nada. António, 5 minutos para falarmos dos regulamentos para este ano e ouvir a tua opinião, se estás de acordo. Eu aqui vou generalizar, respondendo apenas sobre a questão dos tire balls.
é uma medida acertada? Concordas com essa situação? E outras medidas para este ano, a nível de regulamentação, dentro da FMP, por exemplo, queiras aqui dar a tua opinião? Olha, em relação às tire balls, eu vou-te dizer, eu usei sempre tire balls até o ano passado deixei de usar. Tenho as tire balls, deixei de usar o ano passado, ainda quando era permitido. Deixei de usar por um motivo muito simples, quem desmontava era eu e aquilo dá um trabalho do caraças e eu detesto aquilo, pronto. Foi o motivo principal por deixei de usar. Agora, não sou fã da forma como foi feito. Porquê? Eu, por um lado, vou às corridas para me divertir. Quanto a airballs, certeza que não tenho que mudar um pneu. Né? Claro. Certeza que não tenho que mudar um pneu. Na parte da diversão, parar, sair do carro para mudar um pneu, não é nada divertido. Pronto. Em relação a outra coisa que era para reduzir custos, não sei até que ponto é que se reduzem custos, porque não sei se reduzem custos por aí além ou não, porque eu falo por mim, tenho os tire balls, quem já usava tire balls tem tire balls em stock, por isso não há uma grande redução de custos. Se sou a favor, não sou a favor. Acho que é muito mais perigoso parar para trocar um pneu do que seguir com o pneu nas tire balls. Os pilotos da frente não conseguem, no ritmo que eles andam, desfazem os pneus, a bola tire ball. Eu, no meu nível, no nível de, se calhar, de 50% ou 60% dos pilotos que lá andam, dá para fazer o resto da corrida nas bolas sem grande stress. Agora, sou contra. Apesar de não usar tire balls, né, e falo nisto completamente livre, não uso tire balls, mas eu sou muito nessas coisas, sou muito liberal, eu sou pró-escolha. Acho que, se me perguntares, por exemplo, em relação ao aborto, se eu sou a favor ou contra, eu digo já, eu sou contra o aborto, mas sou pró-escolha. Acho que as pessoas têm o direito de ser contra ou a favor e podem escolher se fazem ou não fazem. Eu, no meu caso, e falo, a minha mulher e eu engravidámos quando ainda éramos namorados, ainda estávamos casados e tínhamos 20 anos, né? E optámos por não abortar. É uma questão de opção. Agora, se um colega meu, amigo meu ou amiga optasse, eu também não o julgaria, porque eu, acima de tudo, sou pró-escolha. Acho que as pessoas devem poder escolher. Quem leva tire balls, quem já pesou os tire balls, quem já conduziu com e sem tire balls, sabe que é muito melhor conduzir sem tire balls do que com tire balls. Tem vantagens? Tem. Se menos não sei quantos quilos em cada roda, se menos 2 quilos em cada roda entre a vaselina e as bolas, tem vantagens de andar sem tire balls. Tem desvantagens de andar com tire balls. É como o navegador e o copiloto. Eu acho que toda a gente deveria ter um copiloto, obrigatoriamente. Nem que fosse para fazer companhia ou para ajudar, neste caso agora, para ajudar a trocar o pneu. Exatamente. E alguma medida mais que tu achas que mereça aqui destaque? Não estejas, ou que estejas de acordo ou que não estejas, para terminarmos, porque temos estes 3 minutos ainda para isso. Eu acho que há ali muitos pormenores no regulamento que são desnecessários e não acrescentam nem segurança, só aumentam custos, irritações e afastam pessoas. Pronto, isso é o que eu tenho a dizer. Falamos muito da segurança, sou 100% a favor da segurança, 100%, não contesto isso, mas olho para o nosso desporto e não me lembro da última vez que alguém se aleijou. Não me lembro de alguém ser aleijado. Lembro-me que houve alguém que partiu um polegar, já lembro quem é que foi, porque levou uma guinada do volante e tinha o lá e partiu o polegar, mas de resto não me lembro. E vi, por exemplo, colegas meus de equipa que tiveram capotanços violentos ao domingo e na segunda-feira estavam a trabalhar. E isso, nada mais do que isso, basta ver que se há tanta preocupação com a segurança, eu acho que a preocupação tem que passar pelas 2 e 4 rodas. Porque aí é que em todas as corridas existem lesões, umas mais graves, outras menos graves. Aí sim se devíamos preocupar. Se calhar ter um air jacket, se calhar como é no Dakar, se calhar já começa a fazer muito sentido. Esta-se dinheiro em tanta coisa, uma daquelas que se eu andasse a correr de moto, mesmo sem ser obrigatório, eu usava. E acho que acima de tudo temos que ver que dentro do desporto motorizado os SSVs é a classe mais segura, até pelas próprias características do veículo. É um veículo leve, que tem uma velocidade limitada e que é completamente diferente. Tu travares e abrandares uma coisa como o SSV, que pesa
com as pessoas lá dentro, com os dois ocupantes lá dentro, 800 kg, do que é travar uma Toyota, ou uma T1 mais, ou uma T1 normal, que pesa 1000 e muitos quilos, ou 2000 quilos, que tem não sei quantos litros de gasolina lá dentro, que tem 2 ocupantes, e que tu vais ver, e só nos últimos 2 anos tiveste vários casos de pilotos com lesões cervicais. E não tiveram acidentes mais aparatosos do que já houve da SSB. E isso nas SSBs não acontece, até porque a própria estrutura do carro acaba por ser muito mais segura do que de um auto. Pronto. E estamos a falar dos SSBs FPAC, nem sequer estou a falar dos SSBs FIA, digamos assim. E acho que temos que pensar que aquilo que nos fez crescer enquanto desporto, sem haver problemas, e volto a referir, sem haver problemas, foi exatamente a facilidade e o acesso à competição. E é isso que, por exemplo, se compararmos com a FPAC e a FMP, é isso que se calhar faz a diferença entre o sucesso de uma classe e de outra, é a facilidade com que tu acedes à competição, porque eu falo por mim, quem me dá a minha assistência a mim é um grupo de amigos, e que se calhar se fosse com um auto eu não conseguia, com um grupo de amigos, tinha que ser mais do que um grupo de amigos. Claro. Isso é que faz a mesma pessoa que utiliza o SSV para passear ao fim de semana com a mulher ou com o filho, no fim de semana seguinte ou um mês depois vai à corrida com o mesmo carro. Isso acontecia muito, e hoje em dia já vai acontecendo quase nada. A pessoa que tem um carro para correr, e tem que obrigatoriamente ter o carro para correr, porque o nível de exigências para se poder correr é de tal maneira grande, e as alterações são de tal maneira profundas, que obriga a que o investimento seja feito único e exclusivamente para correr. E depois, se quiser ter um carrinho para passear, tem que ter outro carro. E isso acabou por tirar um bocadinho da democratização. Eu lembro do ano em que Porto Alegre teve 130 carros inscritos, porque eles limitaram as inscrições, portanto chegava a 150. E nos últimos anos acho que já não se conseguiu chegar sequer às 120 inscrições. Quando há muito mais carros, não é? Bem. António Cuca, agradecer a simpatia, a disponibilidade. Fazemos aqui um brinde com o Chariz, à distância, da minha parte, a um bom campeonato para a equipa. Fica aí já. Está aqui a ouvir a conversa, né? Que é para não pensarem que é mentira, está aqui a ouvir a conversa. Não, é pá, acho que com a equipa temos um leque de pilotos engraçado. Claro está, o nível é super competitivo, quer nas motas, quer nos SSVs. Se esta Airballs entra aqui um bocadinho, e viu-se na última corrida, entra aqui um bocadinho da sorte ou do azar dos furos, já para não falar da sorte ou do azar mecânico, corridas de motores, não é? As correias, olha, ultimamente nem tem havido muita história de partidas de correias. Sim, mas partem 2 por prova. Se tu andasses lá em 2016 é que ia ver o que era partir correias. Era raro não haver 20, 30 em cada corrida. Era raro. Agora já a coisa está muito mais estável. Mas pronto, ali o fator furo vem um bocadinho, e o facto de não haver assistências mecânicas, não haver assistências mecânicas no meio da corrida, só haver as gás, é também uma daquelas coisas que eu... como dizia o Luís e bem, em Beja já apareceram pneus no meio da estrada, pendurados nas árvores. Isso vai acontecer, quer se queira, quer não, porque uma coisa que a Federação tem que perceber é que não vale a pena nós colocarmos regras que não conseguimos controlar. Ok, muito bem, António, está percebido. Isto é aquilo que eu digo ao legislador, a quem faz os regulamentos. Ponto 1, parem de copiar, seja FIM, seja FIA, seja aquilo que for, parem de copiar, porque às vezes a cópia não é bom, porque as realidades são diferentes, e parem de impor regras que não conseguem controlar. Não vale a pena, porque isso só vai trazer discussão, discórdia, desconfiança. Esqueçam, não vale a pena estarmos a colocar regras que é impossível controlar. António, manda então os votos de uma excelente temporada para o time Chariz, claro. Motos, também, claro, SSVs. Ainda não arranjámos um piloto aqui da zona de quads, mas se arranjarmos também vamos ter um piloto de quads. Claro que sim. E um cumprimento muito especial para o António Maio, naturalmente representado com o seu capacete lá atrás, espetacular. Temos um aqui e outro ali daquele lado, porque este aqui, um foi oferecido, o outro foi esquecido.
E fica já aqui um recado para o António Maio. A minha madrinha costuma dizer muitas vezes que o que é esquecido não é dado nem agradecido. Por isso, portanto, se é esquecido, é para oferecer, que é para nós agradecermos. Se é esquecido, pá, ou diz que eu vou para algum lado, ou então vens cá buscar, porque eu não está a ocupar espaço, não está a empatar nada, mas não é nosso. Mais um alentejano de Gema, a quem, neste caso, entrego também através de ti os cumprimentos e pela magnífica carreira que tem feito. E da tua parte, também agradecer a tua disponibilidade. Marcamos encontro, porque não, numa prova aí, de um momento para o outro, de surpresa, e agradeço este momento de partilha sobre o estado dos SSVs, vamos dizer assim, que merece muita reflexão as tuas palavras. Um grande abraço, António Cuco, e muitas felicidades para os Xerris. Obrigado, uma boa noite. Obrigado.